Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus seja louvado nas nossas vidas, glorificado. Santo, santo, santo é o Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, a todos. Hoje é dia 21 de abril de 2015. Me chamo Ana Paula. Nós estamos aqui hoje para mais uma reflexão. Hoje eu quero falar mais uma vez dos sinais que Jesus está voltando. É um tema que eu vejo como que ele tira, puxa dos irmãos essa vontade de ouvir. Eu vejo quanto que os irmãos eles têm uma espécie de curiosidade, ao mesmo tempo têm perplexidade de ouvir falar sobre essas mensagens. E que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo para essa mensagem no dia de hoje. Glória a Deus. Em Mateus 24, o capítulo, ele está referindo-se sobre o sinal do fim dos tempos. O título na minha Bíblia é esse, O Sinal. E ele engloba um grupo de cataclismas, condições sociais, em que o mundo se encontraria no final dos tempos. E se enquadra tudo no nível de tempo real, acontecendo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo como dores de parto, numa intensidade muito maior. Eu tenho visto a graça de Deus, o amor de Deus com muitas pessoas nesses dias, em modo que Ele tem salvado ainda muitas pessoas, Ele tem despertado muitas pessoas. Até então a gente tem conversado sobre a parábola das ovelhinhas, que o mestre deixa as 99 ovelhas para procurar a 100ª ovelha. E eu acredito, eu estou muito convencida nessa passagem que Deus nesses dias Ele está buscando a sua 100ª ovelha. São tantas, Realmente é um grupo que pertence à 100ª ovelha. E Deus Ele está buscando as 100 ovelhas. Hoje a gente está vivendo algumas frases, um tempo profético em que se expressa em cima de algumas frases, tais como a parábola da ovelha perdida, a parábola, a passagem que conta da hora da meia-noite, E hoje eu quero acrescentar mais uma aqui com vocês, O problema não é que eu encontrei. Eu vou ler para vocês o que eu achei aqui sobre uma reflexão sobre essa passagem. Lucas, capítulo 17, versículo 17, está escrito o seguinte: Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Você vai ver essa passagem também escrita no capítulo de Mateus 24, Quando Jesus ele começa a descrever todos os sinais. Ele fala sobre os falsos profetas, ele fala que nós ouviremos falar de guerra e rumores de guerras, ele fala que é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha só, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos lhe perguntaram em particular: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos eles perguntaram, eles pediram um sinal, Nós sabemos que nós não sabemos o dia e a hora. E agora a gente também tem descoberto aí que essa expressão o dia e a hora está muito relacionado com luas. A festa da lua nova em Israel, enquanto tinha a sentinela que ficava vigiando para ver quando a lua aparecia, e diz que precisava de 2 dias para ter certeza, para saber exatamente a data do dia e da hora que se aparecia aquela lua. Então eles anunciavam a festa. Aqui agora eu não estou em mente qual era a festa de Israel, uma das 7 festas proféticas do Senhor, que também nós estamos aí crendo que anunciam, apontam para a vinda de Jesus, e está incluído aí todo o processo, desde quando ele morreu, foi crucificado na Páscoa, e por aí foi passando, todos os detalhes. Ele morreu na Páscoa, teve o dia de Pentecostes lá, a descida do Espírito Santo. Aí tem, por exemplo, a festa das trombetas, que a gente está vislumbrando que poderia ser um suposto dia do arrebatamento, porque é uma festa que traz libertação.
e vai cair também no dia de um eclipse parcial. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque a gente já tem falado muito sobre eles, né? Mas aqui fala, né, do sinal. Então vocês ouviram falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenham medo. Então, para quem tá tendo medo aí atualmente pelo discurso do ISIS, ontem eu fiquei sabendo que a Alemanha tá lotada de muçulmano. Mas não é muçulmano que tá na Alemanha só há mais de 5, 10 anos. Mas esses imigrantes que estão desbarcando aqui na Itália todo dia, parece rede de peixe, né? Todo dia tá chegando mais de 1000 e tá tendo uma bagunça. Eles estão subindo para toda a Europa. A Alemanha tá lotada também desses imigrantes. Então eles estão se espalhando pelo mundo inteiro em silêncio. E a Bíblia fala que a gente não precisa ter medo. A gente não tem medo se a gente tem Jesus. Se você não tem Jesus, você tem que estar desesperado. Esse é o meu conselho, tá? É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Esse reino aqui também pode ser entendido como reino religioso. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, nesse momento em que eu falo para vocês, eu tô numa página aqui que se chama www.painelglobal.com.br e aqui tem um monitoramento da Terra em tempo real com relação a terremotos. E aqui está me mostrando que nesse exato momento são 10h04 da manhã do dia 21 de abril de 2015. Nesse exato momento está tendo um terremoto nas Filipinas. A placa das Filipinas. Terremoto muito forte. Taiwan a 66 quilômetros de sul ao 6,4 graus, 29 quilômetros de profundidade. Nesse exato momento em que eu estou lendo esse estudo com vocês, ali em Taiwan, está tendo um terremoto de 6,4 graus a 29 quilômetros de profundidade. E está o título, terremoto muito forte. Esse site, painelglobal.com.br, se você olhar aí agora no Google, você vai estar podendo ver em tempo real os terremotos no mundo inteiro. E nesse momento está tendo esse terremoto ali em Taiwan. Eu ainda não consigo achar uma reportagem que fala a respeito, mas está escrito na monitoragem aqui. Então você vê sinais, né? Quem diria que na época de Jesus, né, há 2015 anos atrás, não exatamente, mas mais ou menos há 2000 anos atrás, quando ele falou essa parábola, estaria tendo um terremoto em tempo real em algum lugar do mundo, meus irmãos. Não tinha, meus irmãos, não tinha. E agora, em qualquer momento do dia, se você procura saber a respeito, você vai estar sempre encontrando um terremoto acontecendo no exato momento em que você está aqui. Então, olha, fomes e terremotos em vários lugares. Não vou nem falar da fome, porque desde quando eu era criança a gente vê falar de fome, mas a gente sabe agora, com esse pessoal, né, da guerra, as vítimas da guerra, da perseguição do ISIS, da guerra na Ucrânia, os africanos e etc, né? No Brasil, a gente tem altos níveis de casos de fome, pessoas morrendo de fome o tempo todo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Os apóstolos, eles não podiam exatamente ser odiados naquele tempo por todas as nações por causa de Jesus. Aqueles apóstolos ali, aos quais Jesus estava pregando naquele momento, eles não foram mundo afora. Você não vê a história do apóstolo Paulo pisando no Brasil. Você não vê a história do apóstolo Pedro pisando no Canadá, na França, na Itália. Você tem a história do apóstolo Paulo, sim, em Roma, na Ásia Menor e etc. Mas você não vê o apóstolo Paulo pisando na Índia como ela é hoje, ou nenhum dos outros apóstolos. E aqui eu tenho aprendido com o Espírito Santo que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler palavra por palavra. A gente tem que entender tudo que está sendo dito.
Meus amados, significado da palavra sinal é indício, vestígio, prova, marca, firma, demonstração, anúncio. E nós estamos vendo aqui no versículo 9 do capítulo 24 de Mateus, então eles os entregarão, todos os apóstolos ali, parecia que Jesus estava falando só para eles, para serem perseguidos e condenados à morte. Ali, quando nasceu a igreja, começou a perseguição dos cristãos. Os apóstolos não escaparam nenhum, só o apóstolo João diz que ele não foi martirizado, mas isso não disse que ele não deixou de ser perseguido. Ele parou na prisão da ilha de Patmos, na Grécia. Imagine você numa ilha deserta. Então esse foi o fim. Eu não sei se ele conseguiu sair dessa ilha, tá? Mas aqui Jesus ele está falando ao nível da igreja. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Na época da Inquisição, da Igreja Católica, que ela saiu torturando e matando cristãos na Europa. Foi um evento na Europa. Você não vai ver a Inquisição no Canadá, você não vai ver a Inquisição nos Estados Unidos, você não vai ver a história da Inquisição no Brasil exatamente. Os portugueses chegaram no continente americano, pegou os índios e tal, mas ainda não era só isso que Jesus estava dizendo, porque a gente está vendo agora os mártires morrendo. Eu não sei dizer se o nível do número das vítimas que estão morrendo por causa do nome de Jesus nesses dias atuais em que nós nos encontramos é maior ou menor do que, por exemplo, a época da Inquisição ou a época dos apóstolos. Eu não sei dizer, eu não controlei nenhum número, nenhum dado estatístico, mas a realidade é que já passou de 100 mil pessoas morrendo só na mão dos terroristas muçulmanos do ISIS e do Hamas nesses últimos 3, 4 anos. Eu não sei quanto tempo que está aí caminhando, né, a história dos muçulmanos decapitando cristãos. Mas atualmente nós estamos vivendo esse sinal, e a Bíblia fala que seria um sinal e está acontecendo. Naquele tempo, todas as nações por minha causa. Olha que hoje nós estamos vivendo literalmente todas as nações perseguindo cristãos. Parece que não, mas essa semana, esses dias para trás, teve uma guerra dentro de um barco cheio de imigrante muçulmano e cristão da África. Eu tenho falado isso todos os dias. E teve morte, os muçulmanos no barco, eles mataram cristãos antes de pôr o pé na Itália. Atualmente, essas pessoas, eles estão presos na Itália como assassinos. Mas, entendeu? Então, quer dizer, já botou o pé na nossa terra, eu posso dizer eu aqui, na Itália, já matando cristão. Tá? Então são provas. Você vai ver aí, meu cunhado, ele chegou da Alemanha 2 dias atrás e ele contou que semana passada, ele é italiano, e ele disse que tinha um dia que ele estava trabalhando lá no meio do pessoal lá que ele estava tendo contato, e à noite ele tinha que sair, parece que para comer uma pizza, alguma coisa, comer fora, né? Aí disse que virou um dos que moram lá na zona, não alemão, não é alemão não, mas o pessoal da zona ali disse que virou para ele: olha, hoje não sai de casa não, que tem o grupo dos alemães nazistas que vão dar uma rodada aqui e eles perseguem todo mundo. Tem racismo de religião, racismo de raça mesmo, preconceito, todo tipo de problema. Você tá entendendo? A Alemanha, pelo pouquinho que eu escutei contando as histórias, meus irmãos, eu cheguei a ter um pouco de presságio contra a Alemanha, porque ele diz que tem quarteirão de russo, ele diz que tem africano para tudo quanto é lado, muçulmano, tem os alemães, que eles não são muita de conversa não, diz que teve 3, 4 africanos lá esses dias para trás aí fazendo bagunça, roubando, fazendo bagunça, né, porque eles foram fazer vandalismo ali. Diz que a polícia alemã não é que pegou, levou pra cadeia, etc. Não, pegou, matou e basta. Atirou e matou e basta. Então são situações que a gente está vendo, guerras e rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Olha só, naquele tempo muitos ficarão escandalizados,
trairão e odiarão uns aos outros. É o que eu acabei de falar. E numerosos falsos profetas, numerosos. Nós estamos vendo isso no mundo inteiro, e eu não vou voltar no discurso dos falsos profetas aqui hoje, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São sinais, meus amados, que começou desde o nascimento da igreja e estão caminhando até os dias de hoje. E aqui eles continuam falando agora, puxa para Israel. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia foram para os montes, fujam para os montes, e quem estiver no telhado da sua casa, não desçam para tirar dela coisa alguma. Olha só, no livro de Jeremias, capítulo 6, versículos 6 a 8, eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Jeremias, deixa eu ver aqui, porque lá vai falar desse sacrilégio, se eu não me engano. Eu vou olhar com vocês. Eu achei o livro de Jeremias, menos mal, alguma coisa. Jeremias, capítulo 6. A minha Bíblia tá cheia de alerta para tudo quanto é lado. 6, 8. Deixa eu encontrar aqui, Jeremias 6, 8. Oh, Jesus. Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Ela está cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz a sua maldade, violência e destruição. É o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusque-se, ó remanescente de Israel, tão completamente como se faz com uma videira, como se faz com quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir a palavra do Senhor, é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com os maridos e as mulheres. Veja aqui os holocaustos, né? Os sinais que aconteceram no final dos tempos. Gente, o livro de Abacuque também vai falar de tudo isso que nós estamos falando aqui. E aqui continua falando de Israel. Olha aqui, na época da tribulação, Deus ele coloca também o discurso de Israel. E atualmente a gente já está vendo os presságios, né, de violência, de guerra, rumores de guerra se levantando contra Israel. Tá tudo junto, meus amados. Tá tudo juntos. Apareceram falsos cristos, né? E depois aí ele fala: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui está sendo dito também da última vinda, da segunda vinda de Jesus. Não está falando exatamente do arrebatamento. Mateus 24 fala dos sinais antes da vinda de Jesus, sabe? Mas olha para vocês veem, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Zacarias capítulo 14 fala a respeito. Tá? Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Até 2018, todas essas coisas terão que acontecer, meus irmãos.
a Israel fará 70 anos como nação em 2018. Em 2018. E aqui Jesus, ele literalmente afirma: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Próximos às portas. Olha só, uma outra coisa aqui. Ele está próximo às portas. Então, entre 2018 não significa que vai ser a segunda vinda de Jesus até ali. Mas a Bíblia diz que eu lhes asseguro que não passará esta geração. Quer dizer, 2018 vai fechar 70 anos de Israel como nação, até que todas essas coisas aconteçam. Lidas para trás, inclusive até as estrelas do céu vão cair. Estrelas do céu pode ser chuva de meteoro e esse tipo de coisa. A gente já está vendo tudo. O sol, no nosso caso, ele já se escureceu. No dia 20 de março nós tivemos um eclipse lunar. A lua não dará sua luz. Isso aqui está relacionado com alguma guerra, com algum problema aí que vai fechar os céus no mundo. Que vai fechar os céus do mundo e a lua não vai dar sua luz e o sol vai se escurecer. Quem sabe vai acontecer alguma guerra aí contra Israel. Eu acredito que a Gog e Magog, ela já está se levantando contra Israel. Para vocês que estão acompanhando os noticiários aí da Síria, né? Vocês estão acompanhando aí o Irã, que está querendo fazer o enriquecimento de urânio. O presidente dos Estados Unidos, ele já assinou uma lei dando vantagem para o Irã enriquecer urânio. Israel já declarou que ainda que ela fique sozinha, ela não vai permitir. Já está tendo também profecia. O Dr. David Hall, ele profetizou que viu sobre o Irã mísseis sendo lançados e os aviões iam embora numa boa. Ele viu fábricas explodindo ali no Irã. Poderia ser Israel atacando o Irã antes que o Irã ataque Israel. Atualmente a gente está vendo guerra aí nos países árabes, entre os países árabes contra o Irã. Então, meus amados, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Aqui também está relacionado, as estrelas cairão do céu. Pode cair um meteoro até o ano de 2018, sim, e fechar o céu do mundo com as nuvens, né, daquele problema, da causa da queda do meteoro. Então pode escurecer o sol, pode escurecer a lua. E tem muita gente sonhando com o meteoro caindo. Eu não acredito que seria um meteoro que atingiria o planeta a nível de extingui-lo novamente. Mas pode ser uma catástrofe localizada, porém que vai gerar o mundo inteiro em escuridão, porque aqui fala: o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então vamos casando as informações, meus irmãos, e todas essas coisas não acontecerão antes. Olha, aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar. Jesus aqui, ele puxa a nossa atenção para o período que Israel nasceu como nação de novo. Eu desculpa, é 1949, se eu não me engano. Eu sei que foi quando foi assinado na ONU uma lei, um documento, dando a Israel de novo o direito de ser feito como nação. E ali os judeus voltaram para a sua terra. Então brotou. Vocês sabem que o verão está próximo. Olha, seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Um pouco depois veio a Guerra dos 6 Dias, onde Israel terminou de conquistar parte do seu território. E, se eu não me engano, foi Jerusalém. Então ali a gente está vendo Israel que continuou a brotar. Seus ramos continuaram a crescer. E agora, em 2017, se eu não me engano, vai começar um novo jubileu. Jubileu são 50 anos. De 50 em 50 anos, Deus, ele disse que a cada 50 anos, Israel comemoraria um jubileu. Seria, por exemplo, dentro dos 50 anos, se alguém tivesse uma dívida, né, os judeus entre eles tivessem uma dívida, então ele pegaria a sua terra, ele entregaria para aquele que ele devia, sempre entre judeus.
E ele podia ser também colocado como escravo, trabalhar por aqueles anos para pagar a sua dívida. Mas quando fechava o 50º ano, seria o ano de jubileu, todas as dívidas literalmente seriam perdoadas. Ok? As dívidas seriam perdoadas. E agora em 2017 você está fechando o novo jubileu, está entrando o novo ano de jubileu. Então isso aí são profecias para Israel. Ok? Eu não vou entrar muito no assunto, tem muito estudo na internet. Eu estou deixando essas informações todas porque nós chegamos num ponto que é tanta profecia sendo cumprida ao mesmo tempo que eu não tenho, meus irmãos, como me fixar em uma só. Eu não tenho como me colocar, observar só uma profecia em si, ok? Assim também, quando virem todas essas coisas acontecerem, saibam que Ele está próximo às portas. Então, não está sendo dito que em 2018, quando Israel fará seus 70 anos como nação, Jesus volta exatamente ali. Mas está sendo dito que Ele estará próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. E ali Jesus ainda afirma mais uma vez: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, meus irmãos. Isso é Deus, Ele confirmando e confirmando e confirmando as coisas. Atualmente, então, a gente tem que colocar da seguinte forma. Sabe, aqui eu acredito que todo mundo que está comigo já fez pipoca, sem ser da panela de fazer pipoca, né? Normalmente, a maioria das pessoas fazem pipoca numa panela convencional. Então, você coloca todos os grãozinhos da pipoca, justo? E você tampa, porque você sabe que chega um momento que esquenta, que aquilo começa a saltar. Então, por exemplo, quando eu faço pipoca, eu ponho óleo, eu ponho a pipoca e eu fico mexendo a colher. Fico mexendo. Quando pula a primeira pipoca e eu sinto já a panela quente, a gente vê que o grão começa a ficar meio claro, né, e tal, rapidinho eu tampo. Eu tive a oportunidade de tampar várias vezes com tampa de vidro para ver a pipoca pular. E de repente ela começa a pipocar, tá, de uma vez só. E chega um momento que você já não vê mais os grãos em si, mas você vê o volume que aumenta. E você de repente vê a panela cheia. E você tem que manter aquilo ali até você não sentir mais o ruído da pipoca que pula, até quando você desliga o fogo e você espera uns 2-3 minutos, abre a panela e aí então põe sal na pipoca e vai comer a pipoca. O que eu quero comparar com isso? Até muito tempo atrás, a gente viu os grãos de pipoca e um saltava aqui, outro saltava acolá, que era um terremoto a cada 10 anos, a cada 5 anos, uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, numa zona localizada do planeta. Você viu as fomes em localizações particulares do planeta. Por exemplo, o Brasil, não foi todo o Brasil que passou fome, a gente via fome no Nordeste. Você via casos de doenças localizadas aqui. Quando alguém morria com câncer, a gente ficava triste, parecia uma coisa rara. Oh, é aquela doença. Minha mãe, por exemplo, ela não se refere como câncer, mas ela se refere como aquela doença. Mas com o passar do tempo, a pipoca começou, a saltar com mais velocidade, a tampa teve que ser fechada. E hoje tudo isso que até então era normal já está literalmente quase que como fora de controle. Todos os sinais de Mateus 24 estão pipocando ao mesmo tempo, mas o pior de tudo é que o volume está crescendo em modo exponencial e já não tem mais como monitorar ou controlar um sinal em si, mas você já vê como um todo. E nós estamos em pleno ano de 2015. Daqui a 3 anos, Israel vai fazer 70 anos como nação. E a Bíblia fala que o tempo de uma geração é de 70 anos. E diz, se passa disso, chega a 80 anos, é a fatigosa e cansada e enfadosa. Enfado.
É uma coisa que quando passa de 70 anos, começa literalmente a arrastar, a se cansar. É claro que a gente não vamos comparar com o que a gente tem hoje no mundo, porque a tecnologia e a saúde, né, ela tá diversa. A gente vê hoje pessoas de 100 anos fazendo até corrida de corrida olímpica. São casos localizados no Japão. A gente vê pessoas com 110 anos como se tivesse 60. Mas vamos pegar o normal, vamos pegar a maioria. Pessoas hoje já com 60 anos já estão cansadas. Pelo mundo que nós estamos vivendo, aquilo que a gente come, aquilo que a gente respira, a carne que chega à nossa casa parece fresca, parece boa, mas está cheia de veneno, está cheia de antibiótico, está cheia de hormônio. A gente acha que tomar um remédio de farmácia é ruim, mas a gente está comendo veneno todo dia, né? Então nosso corpo ele está cansando, ele está envelhecendo, ele está adoecendo muito antes do normal. Então você imagina, então o pessoal hoje que chega a 70 anos chega cansado, e quem passa é arrastando. Você vê pessoas aí de 80 anos em cadeira de roda, em cima de uma cama, né? Porque já não tem mais boa saúde. Israel, meus irmãos, quando passar dos 70 anos generacional que a Bíblia descreve, vai ser enfado, vai ser pesado para Israel. Israel vai estar vivendo num tempo profético tão difícil que ele vai estar literalmente arrastando. E a Bíblia confirma quando ela fala do Armagedon. A Bíblia fala que quando já não tiver mais esperança para Israel, vai ser quando eles vão reconhecer o Messias. Jesus, ele vai vir nas nuvens com seus santos. A Bíblia fala isso. É quando já não vai ter mais esperança. É quando eles estiverem no ponto de enfado, no ponto de derrota, sem esperança, sem luz. Na hora da meia-noite para Israel, a Bíblia descreve esse evento como a angústia de Jacó. Oh, aleluia! Como a Bíblia é linda, como a Bíblia é profunda, como a Bíblia nos explica. Então presta atenção, assim também quando virem todas essas coisas, a panela de pipoca já está cheia. Aleluia. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Aleluia. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim se verá a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntam uns abutres. Meus irmãos, o cadáver, os mortos, vai ser um período de tanta tribulação, vai ser um período tão pesado. O mundo ele vai estar cheio de cadáveres, mas ao mesmo tempo vai estar cheio de abutres. Aqui nós entendemos que está se referindo à perseguição do anticristo no mundo. Aqui a gente está vendo também isso. A gente está vendo uma perseguição aos cristãos. A gente está vendo tudo isso. Porque aqui em Mateus 24 se fecha com a segunda vinda de Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Mateus 24, ele resume a tribulação da igreja na terra, desde quando ela nasceu até quando Jesus volta com seus santos e salva Israel e julga as nações. A Bíblia diz que as nações vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens e eles vão se lamentar. Nós, a igreja que está para subir no arrebatamento, quando nós ouvirmos o soar da última trombeta, como diz ali em 2 Tessalonicenses, nós não vamos lamentar, mas nós vamos nos regozijar, porque o nosso Redentor veio nos buscar. Nós nos alegraremos. Quando virdes todos esses sinais, levantai as vossas cabeças, porque o vosso Redentor está próximo. Deus, ele fala assim para a igreja, mas para as nações da terra, eles vão estar em lamento. Eu queria falar de modo mais profundo possível, não sei se eu estou conseguindo hoje ser profunda o suficiente para trazer no seu coração, meu irmão, minha irmã, você que é simpatizante. Eu quero trazer no seu coração esperança no momento atual.
Porque depois você vai ver, eu aconselho vocês a lerem todo o livro de Abacuque. Eu não vou ler de novo com vocês, já tiveram pregações passadas que eu li o livro de Abacuque, que não é o caso de hoje. Mas eu aconselho vocês a lerem Zacarias capítulo 14. Eu aconselho a vocês a lerem Jeremias 6, 16 ao 17. Eu te aconselho a ler Jeremias 6 a 9, 2 Pedro 3 a 10, o livro de Abacuque, Ezequiel 24, do 13 ao 14. 1948, Israel se tornou nação. Aqui está escrito a data. Eu te aconselho a ver o livro de Ezequiel, todo o capítulo 18. Eu te aconselho a ler Miqueias, capítulo 2 e 3, Marcos 13 e 19, Jeremias 51, 58, Jeremias 30, 23 a 24, Tessalonicenses 4 a 13, capítulo 4 do versículo 13 ao 18, depois capítulo 5 do 1 ao 11, Miqueias, está acontecendo, os sinais de Miqueias, está lá no capítulo 7 do versículo 2 ao 7, 2 Timóteo capítulo 3, Isaías 42 e 4, o silêncio do Senhor agora incontido. Isaías fala do silêncio do Senhor agora incontido. Isaías 42, versículo 9 diz: vejam, as profecias antigas aconteceram e as novas eu anuncio antes de surgirem. Eu, no caso é Deus, as declaro a vocês. Aleluia, meus irmãos. Eu espero que vocês possam ter condição de anotar. 2 Pedro 3 e 10. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Olha quanta riqueza tem nesses capítulos aqui que eu passei para vocês. A coisa é muito profunda. Recebi comentário de pessoas dizendo que não acreditavam antes nesses sinais, não acreditavam, eram já crentes, mas depois de verem essas pregações, elas começaram a dar mais atenção e elas começaram a estudar. Então, meu amado, minha amada, você que está estudando os sinais, a Bíblia diz que nós temos que realmente estudá-los. Eu te passei todas essas referências, eu não vou escrevê-las hoje, mas você vai pausando o vídeo, vai anotando, porque isso aí são sinais que Jesus está voltando. Logo em seguida vem o dia e a hora são desconhecidos, ok? E aqui Deus ele está nos alertando a nos preparar para o arrebatamento, ok? Mas a gente sabe, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite, nós não sabemos o dia e a hora, mas Jesus ele vai voltar num período de dificuldade, de angústia, de perplexidade, de aflição. E a Bíblia falou antes que a gente viria todos esses sinais antes da sua segunda vinda. E daqui a 3 anos Israel vai fechar 70 anos como geração. E está falando dos abutres, está falando das angústias. E está falando aqui da hora da meia-noite. O ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa, o seu corpo, a sua vida fosse arrombada pelo inimigo. Porque o inimigo, ele quer te levar para o inferno. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O cansaço, às vezes, ele faz a pessoa cansar e perder como que a esperança. Mas, ao mesmo tempo, aqui fala de preparação. Se você hoje na sua casa, eu não sei com quem você mora, mas se alguém da sua casa, né, alguém que banca a sua casa, virasse e falasse assim: olha, agora no mês de maio, nós vamos tirar férias. Você não vai arrumar a mala hoje, no mês de abril, mas você já no mês de maio vai começar a se preparar para viajar de férias. Aí você vai perguntar: para onde nós vamos? Nós vamos para fora do Brasil. Então, no mínimo, você já vai correr para fazer um passaporte, você vai olhar seus documentos, você vai ver se falta alguma roupa, algum acessório, algum item de higiene,
Você vai começar a observar o que você precisa resolver na sua agenda social. Você vai falar na escola dos seus filhos que no mês de maio você tira férias. Quer dizer, você prepara o grosso, mas você está pronta. Aí aquela pessoa fala, olha, eu consegui comprar a passagem pro dia 20 de maio. E ali você então vai arrumar mala. É isso que Deus está nos alertando. Já é tempo de nós estarmos com a mala pronta. Essa é uma mensagem que já virou figurinha aqui no meu canal, nos meus vídeos. Porque basicamente todo dia eu estou falando a mesma coisa. Mas ainda eu sei que tem gente que precisa reforçar essa mensagem. Depois entra com a parábola das 10 virgens. Aqui Deus fala para a igreja. Depois fala com a parábola dos talentos. Sabe, olha só a preparação que Deus nos deixa. Porque aqui Deus fala para quem vai ser arrebatado. Então Deus primeiro ele dá toda a síntese da história do início da igreja até a vinda de Jesus nas nuvens para salvar o povo de Israel. A sua segunda vinda, onde ele vai executar o Armagedon e ele vai abrir o milênio, que é um governo de Cristo por 1000 anos na terra. Mas logo em seguida, os 3 próximos capítulos, eles falam para a igreja. Fala de arrebatamento, fala de preparação, fala de expectativa, deixa no ar que Jesus vai vir antes buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Logo em seguida, lá em Mateus capítulo 25, versículo 31, ele entra com julgamento das nações. Então, meus amados, e ali depois Jesus ele começa no capítulo 26 de Mateus, entra a conspiração contra Jesus, e aí volta a história de Jesus. Meus amados, o que eu quero dizer para vocês no vídeo de hoje é isso. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. Jesus ele está voltando. O mundo ele já está em angústia. O mundo ele já está em agonia. Essa hora da meia-noite já está acontecendo em muitos países do mundo. Jesus ele já voltou, entre parênteses, para muitos mártires. Os sinais eles estão como uma panela de pipoca. A tampa está fechada. A tampa está fechada. Porque são tantos sinais. Eu não sei, eu poderia tentar fazer um estudo sobre um dos sinais. Mas não vem ao caso. Porque não tem mais tempo. Eu não sei se os irmãos me entendem, mas já não se tem mais tempo de voltar a examinar sinal de guerra, rumor de guerra, aí começar a falar da história da guerra no mundo, ou falar de terremoto, ou falar de que sabe o que. Não tem mais tempo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o tempo que a gente tem é só de olhar o presente e vislumbrar um futuro de redenção nas nossas vidas. Não tem mais tempo. A gente já viu em 2013 cair no meteoro na Rússia. O mundo inteiro parou para ver aquele evento. E não foi coisa feita de Illuminati, não é Blue Beam, não é coisa dos senhores do mundo. Isso foi um sinal de Deus. Porque o próprio Deus ele está tocando o planeta Terra. O planeta Terra está gemendo como dores de partos, ele está quase cambaleando. Ele praticamente está quase entrando em ponto de cambalear realmente. Então, meu querido, se você ainda não arrumou a sua vida, se você ainda tem dúvida, toma cuidado. Porque os meses, eles estão aumentando em tensão de modo muito rápido e violento. Porque à meia-noite se ouviu a voz do noivo. Venham para o banquete. A hora da meia-noite. A hora da meia-noite. Os abutres, os cadáveres. Aleluia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E essa é a mensagem que eu deixo aqui para os irmãos. Eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade hoje de falar de novo esse assunto. Para mim, quando eu falo, eu fico muito alegre, porque para mim a minha redenção está próxima. Eu sei da minha vida com Deus. Mas ao mesmo tempo eu já sei tanto sobre esses sinais, eu estou tão envolvida com isso já há 4 anos e meio, que para mim já fica uma coisa quase que um pouco cansativa de falar sempre. Eu sei que para muitos irmãos também já é uma coisa que eles estão já ouvindo, mas olha para vocês, e até para nós que estamos começando a acompanhar isso tudo desde o início, que a gente conseguiu, né?
há anos, tem gente que já está há anos observando tudo isso, há 2, 3, 5 anos. Ainda assim Deus está trazendo novidade. Ainda assim Deus está trazendo revelação. Ainda assim Deus está trazendo conforto e consolo aos nossos corações. Ainda assim Deus está trazendo esperança. Ainda assim Deus está confirmando e assinando embaixo que a voz dele é ela que está sendo falada nesses dias. Por isso ainda tem gente precisando arrumar a vida. E a você que até então não ouviu essa mensagem, que o Espírito Santo toque o seu coração e faça a diferença. Porque Jesus realmente está voltando. Não queira ficar para trás. Porque quem ficar vai sofrer. Mas vai sofrer o que nunca imaginou sofrer. Não queira ser pego de surpresa. Não queira. Não queira. E assim, meus irmãos, eu encerro o vídeo de hoje. Espero que possa ser uma bênção para quem está escutando. E eu abençoo a todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que essas palavras, que esse vídeo de hoje seja material para vocês estudarem. Peguem alguns detalhes, escrevam e pesquisem a respeito. Se você é um que ainda está tendo dúvida, ou se você é alguém que precisa aumentar, reforçar, fortificar a sua fé nessas profecias, observe essas palavras, anote tudo e tenha fé. Amém, meus irmãos? Hoje é dia 21 de abril de 2015. Hoje eu consegui colocar esse vídeo. Amanhã, provavelmente, eu não vou poder fazer nada. Não sei depois de amanhã. Mas amanhã, praticamente, eu quase tenho certeza que eu não vou poder nem encostar no computador. Mas hoje Deus nos deu essa bênção, essa oportunidade. Então que vocês trabalhem esse material. O vídeo de ontem, o vídeo de hoje, esses últimos vídeos. Ouçam novamente, estudem, porque Deus está trazendo muita coisa. Não tem mais tempo de falar sobre um assunto em si. A gente está falando de tudo, a panela está cheia, a pipoca, né? Está estourando em quantidade muito volumétrica, vamos dizer assim. Então que o Senhor possa abençoar o coração de cada um de vocês e convencê-los do pecado, do juízo de Deus, convencê-los da redenção que se aproxima, convencê-los que a gente não precisa estar aqui para vislumbrar o horror que está para cair nessa terra, mas que muito em breve os nossos olhos vão se abrir numa dimensão celestial de paz, de vida, de liberdade, de alegria, de amor. Eu tô tão cansada e eu tô esperando as minhas férias para sempre. Eu tô esperando uma vida de tranquilidade na eternidade. Esse é o meu próximo objetivo, é o meu próximo sonho, é a próxima expectativa do meu coração. Eu estou vivendo os dias nessa terra no lucro, literalmente. Eu já fechei a minha vida na terrena e eu já abri a minha vida celestial, ainda que eu ainda não a viva, mas o meu coração ele já está ali. Ele está ali como alguém que é despedido do trabalho e ele precisa cumprir o contrato daquele mês, né? Então ele trabalha tipo assim, eu tô aqui, mas eu sei que eu já tô despedido, o contrato já foi cancelado, eu preciso fazer novas coisas, eu preciso pensar em novas coisas. Eu me sinto assim na terra e eu sei que muitos de vocês também sentem. Então, meus amados, vamos preparar. Se você tem facilidade para jejuar, jejue. Se você tem força para orar nas madrugadas, ore. Se você consegue evangelizar, dá testemunho dessa palavra, dê testemunho. Se você consegue orar na sua casa, no seu trabalho, se você tem um ministério, faça de todo o seu coração. Peça a Deus, Deus, essa responsabilidade o Senhor me deu. Então me dê força para eu pregar essa mensagem para aqueles que estão comigo. Talvez você tenha um grupo de pessoas que você, como se diz, lidera. Estude essa mensagem, não muda termo, fale só disso, que a sua vida seja só isso nesses dias, que todos que te veem possam ver em você o anúncio, o presságio do fim. Ontem eu saí com os meus sogros para resolver algumas coisas que a gente está resolvendo esses dias e eu fiquei com a minha sogra uns 10 minutos no carro esperando o meu sogro que foi resolver uma coisa lá numa loja. E eu tive a oportunidade de falar para ela, apesar que ela não crê, porque ela só falava, a gente tem que ter fé. Aí o Espírito Santo me deu essa bênção, porque cada vez que eu consigo falar com uma pessoa ímpia, que não crê no que a gente está vivendo, e ainda assim a gente consegue se comunicar com essas pessoas, o que é muito difícil, eu glorifico a Deus. Eu falei com ela, eu falei, olha, a qualquer momento eu creio que eu vou desaparecer. E se acontecer isso,
e alguém vê, cadê a Ana Paula? Creia que eu vou estar no céu, eu e as crianças inocentes, eu porque eu sigo a Bíblia. E minha sogra dizia, mas tem que ter fé, se não tem fé tá tudo bem, que não sei o quê, porque a gente estava conversando da reportagem dos imigrantes na Itália. Mas aí eu consegui pelo Espírito Santo falar para ela. Eu falei, não adianta ter fé se não tem obediência, se não tem atitude, se não tem ação. Você faz pizza, mama, porque aqui na Itália a gente chama a sogra de mama. E eu falei com ela, você faz pizza. E aí você vira para mim falando, Ana Paula, eu vou fazer pizza amanhã, porque tem cliente. Agora, você tem a fé. Mas se eu, Ana Paula, não correr no supermercado, comprar a farinha, o fermento, o sal, o óleo, a água, providenciar os ingredientes e pôr na sua mão, por mais que você tenha fé, você vai ter a pizza se eu não te der os ingredientes. E falei para ela, eu falei, a Bíblia é o ingrediente. E é aquilo que nós temos que ter nas nossas mãos, as obras da palavra de Deus. E ali, meus irmãos, o discurso foi fechado. Poucos minutos depois, coisa de muito pouco mesmo, meu sogro voltou, entrou no carro e ali morreu o assunto. Mas eu tive a opção, a condição de dar mais uma vez um testemunho. Eu falo isso com o coração, meus irmãos, inundado de temor. Mas eu peço ao Espírito Santo que abençoe a cada um de vocês, que Ele possa trazer sabedoria na sua boca para que você anuncie tamanha coisa que está vindo sobre o mundo dos dias. Que você consiga falar com exemplo, como eu falei o exemplo da pizza, para as pessoas que estão ao seu redor, de modo que elas possam ser alertadas. Porque uma vez que a igreja subir dessa terra, sumir dessa terra, não terá quem explique a Bíblia com a facilidade que nós estamos tendo nesses dias, com o discernimento e a sabedoria que o Espírito Santo tem nos dado nesses dias. Não vai ter, não vai ter. As pessoas vão correr para cima e para baixo, atrás de alguém que as fale sobre a palavra de Deus, e elas não vão encontrar. As 5 virgens imprudentes vão buscar o seu azeite, mas elas não vão ter mais a condição de entrar no banquete do noivo. Então, meus irmãos, tomem cuidado. Esse é um alerta máximo. Jesus está voltando. Tomem cuidado. Todas as informações que a gente está passando aqui não vão fazer mal. Se você colocar em prática a Bíblia, se você colocar em prática os conselhos que você está aprendendo conosco no canal Os Últimos Dias Antes do Fim, você não tem nada a perder, só a ganhar. Mas se você não põe em prática, você tem tudo a perder. Então põe na balança, compara. Vale a pena eu consertar a minha vida e colocar o meu coração no altar de Deus, ainda que eu não acredito? Mas eu me renderei a esse evangelho, eu me renderei a essa palavra e eu vou falar, Deus, eu não acredito. Eu não acredito. Eu amo a minha vida, eu amo o meu mundo, eu amo meus filhos, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha casa, meu marido, minha mulher. Eu amo tudo que eu tenho, a minha vida tá boa demais, eu não acredito, eu não quero largar tudo isso agora, mas eu vou fazer um passo de fé. E eu vou colocar o meu coração no teu altar e eu vou limpar a minha vida a partir de agora. Eu vou limpar minha vida a partir de agora. Eu vou saldar meus débitos, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão, eu vou sair fora dos embrulhos, dos enrolos, dos rolos. Eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou começar a orar. Simplesmente eu vou entrar em harmonia com a tua palavra. E eu vou pôr no meu coração essa certeza, que ainda que eu não quero que termine o mundo para mim agora, e Jesus vem me buscar para levar para o céu, eu vou estar com as minhas malas prontas. Eu vou vigiar, como diz a parábola do ladrão lá, Mateus 24. Eu vou estar alerta, eu vou estar de guarda. Vigiem. Esse é o mandamento que Jesus mandou. Vigiem. E eu vou falar. Se eu tiver oportunidade, eu vou compartilhar essa informação. E ali, meus irmãos, vocês podem ter certeza que Jesus te leva. E vai ser muito melhor, vai ser lindo. Então não põe em dúvida a palavra de Deus. Toma cuidado. Essa é uma mensagem de alerta máximo. Os dias estão curtos. Eu creio com muita intensidade. Mas para minha vida, eu estou bem. O importante é a vida de vocês. A minha preocupação não é mais a minha vida. Está nas mãos de Deus, Deus o sabe.
mas é a vida dos irmãos que estão aqui comigo. Amém, meus irmãos? Então desperta, 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 que a hora chegou. Então Jesus abençoe a todos. Amanhã provavelmente a gente não vai se encontrar, não sei durante o resto da semana, mas que essas mensagens possam ser ouvidas e ouvidas e ouvidas várias vezes, até que tudo isso grave no seu coração, até que o Espírito Santo grave no seu coração essas coisas, porque é tempo de vigiar. Jesus abençoe a todos. Amém, amém e amém.